E se eu te dissesse que com um único corte a quilômetros de profundidade no oceano, um país inteiro poderia ficar sem internet, sem telefone e até paralisar financeiramente? Parece cena de filme, mas essa tecnologia já existe. E o pior, ela está nas mãos da China. Tudo isso, galera, vamos ver agora, então vem pro vídeo. Atualmente, cerca de 95% das transmissões globais de dados são feitas através de grandes cabos submarinos. Conexões telefônicas, sinais de internet e transações financeiras, todas dependem destes cabos submersos. Em março de 2025, a China fez um anúncio oficial revelando ao mundo que eles desenvolveram uma tecnologia capaz de cortar esses cabos subaquáticos. Os cabos submarinos são infraestruturas extremamente importantes. Várias empresas e países são dependentes deles para o tráfego de dados internacional. É graças a eles que podemos nos comunicar entre países e continentes em alta velocidade. Empresas como a Google, Microsoft e Amazon possuem seus próprios cabos, de modo a garantir uma conexão estável entre seus servidores. A primeira vez que um desses cabos foi instalado ocorreu em 1850, no fundo do oceano, fazendo uma ligação entre Inglaterra e França com foco em transmissões telegráficas. No século XX, foi a vez dos cabos telefônicos começarem a ser instalados para chamadas internacionais. Na década de 90, com a criação da fibra ótica, os cabos submarinos passaram a ser a principal infraestrutura da internet global. Atualmente, existem mais de 500 cabos subaquáticos ativos, cobrindo mais de 1,4 milhões de quilômetros no mundo. Já no caso dos satélites, apesar de serem uma alternativa para os cabos submarinos, eles ainda não são tão eficazes quanto. Mesmo satélites de baixa órbita, como o da Starlink, ainda não atingem a mesma velocidade e estabilidade dos cabos, podendo sofrer interferências de tempestades solares e más condições climáticas. Seu uso é especialmente melhor em locais isolados, de difícil acesso como regiões rurais e montanhosas. É também bastante utilizado para comunicação militares de emergência, em locais em que os cabos podem sofrer ataques. Um anúncio feito pela China coloca o mundo em alerta, levando preocupações imediatas entre os governos e especialistas em segurança cibernéticas. Eles desenvolveram um dispositivo capaz de cortar cabos de comunicação em até 4.000 metros de profundidade. A tecnologia foi um trabalho em conjunto com a China Ship Scientific Research Center e o Laboratory of Deep Sea Money Vehicles, unindo inovação e sofisticação. Como a pressão a 4.000 metros é um grande problema, eles desenvolveram uma liga de titânio, além de lâminas revestidas com diamante de 150 milímetros, fortes o suficiente para partir o aço ao mesmo tempo em que não perturba a vida marinha. O cortador pode ser operado tanto manualmente quanto através de braços robóticos, com visibilidade praticamente nula. Qual seria o verdadeiro impacto dessa invenção chinesa? O que aconteceria se eles realmente cortassem os cabos submarinos? Tudo vai depender de quantos e quais cabos eles cortem. Se um único cabo for cortado, os efeitos são apenas regionais, ocasionando queda de internet e telefonia, além de interrupções em serviços digitais. Para um impacto global, seria necessário cortar vários cabos simultaneamente, algo que traria prejuízo bilionário a empresas como Google, Amazon e Microsoft. O grande problema que está causando um atrito entre China e Estados Unidos são os cabos que passam por Guam. Guam é um território dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental que abriga bases militares norte-americanas, como a base aérea de Andersen e a base naval de Guam. Essas bases são pontos de apoio para operações do Indo-Pacífico, dependendo fortemente de cabos submarinos para comunicação rápidas e seguras. Se esses cabos fossem cortados, a base ficaria temporariamente offline, prejudicando respostas rápidas e crises, bem como as vigilâncias sobre movimentações da China. O receio dos Estados Unidos quanto a isso não é algo infundado, pois nos últimos meses vários cabos submarinos do Mar Báltico foram cortados. Inicialmente, especulou-se que podia ser uma sabotagem da China ou da Rússia, mas as investigações logo mostraram o verdadeiro culpado: a negligência.
As investigações foram idealizadas por agentes de inteligência dos Estados Unidos e ficou comprovado que o rompimento dos cabos foram apenas acidentes marítimos causados por inexperiência de navios comerciais. Os navios estavam ancorados justamente na região em que esses cabos estavam instalados e acabaram sendo partidos com o arrastar das âncoras. Um simples acidente já colocou várias nações em alerta. O que aconteceria se algo assim fosse premeditado? Apesar de anunciar oficialmente o desenvolvimento de tal tecnologia, a China se defende. O governo chinês alega que essa tecnologia, na verdade, será utilizada para exploração marítima e não para fins militares. Ferramentas subaquáticas avançadas podem ser utilizadas para estudar o fundo do mar, de modo que possamos conhecer melhor a biodiversidade e geologia de regiões abissais. Além disso, a China tem demonstrado interesse crescente em mineração no fundo do mar, para identificar depósitos de metais raros que poderiam ser utilizados pelo país. O uso dessa tecnologia para uso civil é algo plausível, já que diversos outros países também desenvolvem tecnologias subaquáticas para a mesma finalidade. O grande problema é que, mesmo com a alegação do governo e de que a tecnologia será utilizada apenas para uso civil, ainda assim ela demonstra um incrível potencial para uso militar. O corte de cabos submarinos pode ser um método eficaz e discreto em uma guerra híbrida. É um processo muito complicado definir o motivo do rompimento desses cabos, que acontece a milhares de metros abaixo do nível do mar, sendo assim difícil ainda apontar um culpado direto. Para piorar, o histórico da China também não favorece muito. O país frequentemente apresenta tecnologias avançadas para o uso civil, que acabam sendo incorporadas e utilizadas de algum modo para fins militares. Até o momento, o mundo continua aguardando qual será o próximo passo da China com essa nova tecnologia. No fim das contas, a grande pergunta que fica é: essa tecnologia da China realmente será usada apenas para fins civis? Ou estamos prestes a ver o início de uma nova forma de guerra silenciosa, onde o campo de batalha é o fundo do mar? E você, o que acha disso tudo? Acredita que esse tipo de tecnologia pode ser usada para o bem ou ela representa um risco real para o mundo inteiro? Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o mais importante, aprendido que o controle da informação pode estar a um fio, ou melhor, um cabo de distância. Se inscreve aí se ainda não for inscrito e deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo.